Olá, gente, tudo bem? Vamos lá, mais uma pergunta que me fizeram. Professor, luz violeta é bom? O que a espiritualidade fala sobre? Bom, vamos lá. Luz violeta. Eu não sei de onde veio a luz violeta, especificamente luz violeta, porque a gente tem na cromoterapia várias luzes, né? Várias feixes de luz, vermelho, amarelo, verde, azul, e um monte de cor. A luz violeta em si, vamos lá para vocês tentarem entender no que é usado no dia a dia, por exemplo, tá ok? Na luz violeta. A luz violeta, por exemplo, na área da saúde, ela é usada para matar bactérias. Olha que legal. E eu tive a oportunidade de saber disso daí, entender um pouquinho melhor, porque eu fui fazer um projeto para o médico. Ele pediu para fazer um projeto, ele era um médico infectologista, ele queria fazer alguma coisa para esterilização. E aí eu fui entender as partes, fui fazer algumas visitas nos hospitais, centros cirúrgicos, um monte de coisa assim, foi bacana, foi uma experiência muito boa. Para eu poder entender como é que funciona, para poder fazer o projeto para ele, descritivo dos custos e tudo mais. Então ele tinha um projeto na ideia e eu tinha que dar números para aquilo lá para saber a viabilidade ou não. E dentro disso acabei vendo algumas coisas, então eu via lá que os equipamentos cirúrgicos chegava pinça, tesoura, essas coisas que usa na cirurgia. Então eu entrava no lugar, colocava água, esfregava, tirava a sujeira, depois entrava no outro lugar e tinha o tal da luz ultravioleta. Eu falei, nossa, usa ultravioleta? Ele falou, ajuda a matar as bactérias e tal, faz parte do processo de esterilização. E por último entrava na autoclave, que é um forno gigantesco que vai numa temperatura super alta para matar todos os bicharadas que tem. Então a luz violeta ele usava para matar bactérias, tá? E na espiritualidade usa-se, usa a luz violeta porque não sei o que. Gente, eu vou falar uma coisa para vocês, presta atenção numa coisa. A cromoterapia, por exemplo, eu sou adepto à cromoterapia. A cromoterapia, ela utiliza várias faixas luminosas. Por que ela é essencial? Porque às vezes a pessoa está com deficiência em uma das faixas luminosas para controle de uma energia, por exemplo. Então você tem, eu tenho a faixa luminosa amarela, que ela serve para isso, de forma terapêutica, tá? Não medicinal, tá ok? Terapia não é medicina, tá? Terapia é um auxílio que normalmente se tem junto com espiritualidade. Então seriam ferramentas extras para ajudar energeticamente as pessoas e de quebra, melhorando o equilíbrio energético do espírito e do corpo, a pessoa tem algumas outras melhoras, seja por crença, seja por que for. Ponto. Beleza? Então nós temos faixas luminosas. Então eu tenho uma faixa vermelha, branca, e uma delas, porque aqui essas faixas luminosas que usa na cromoterapia, ela seria como se fosse o arco-íris. Tá? Então ela entra várias cores, e uma dessas cores que entram é a cor violeta. Pode se misturar uma cor com a outra, às vezes ele mistura vermelho com azul, aí dá uma cor mais violeta, mistura amarelo com azul, dá um verde, o verde, sei lá, um monte de coisa. Vai misturando as cores, não sei como é que dá as cores lá, misturando uma cor com a outra, não sei que cor que vira, mas é nesse sentido. Dentro do plano espiritual, nunca vi nenhum espírito falando que se alimenta de uma cor específica, ok? Então, dentro de uma conotação espiritual, eu desconheço a funcionalidade de uma faixa de luz somente. Não, eu nunca vi. Por mais que nós precisemos do Sol, por exemplo, o Sol
A gente precisa do sol para que nós criemos dentro do nosso corpo a vitamina D, por exemplo. A gente precisa do sol porque o sol, os bichinhos gostam de ficar no sol. O sol é uma energia extra que nós temos, que faz alguma regulação dentro do nosso corpo, beleza. E o sol, o que ele é? Ele é todas as faixas luminosas dentro do sol, ele gera o arco-íris. Então, tipo assim, se eu pegar o sol e dividir as frequências que existem no Sol, se eu jogar uma piramidezinha de cristal, por exemplo, ele vai dividir, então ele vai criar prismas, né? E esses prismas vão ter, cada um vai ter uma cor que vai sair do Sol, que vai ser as mesmas do arco-íris, que é o fenômeno do arco-íris, é o mesmo de se usar um cristal e a luz dividindo, separando aquelas frequências de forma separadinha. Então nós temos essa conotação. Então o Sol seria todas as frequências juntas. Olha só que interessante. Por que usar uma frequência só? Usa todas juntas. Pode ser também. Então a funcionabilidade de uma frequência só, ela não tem muita diferença se eu usar todas de uma vez, por exemplo. Certo? Mas para um tratamento de terapia, você pode, porque além da energia frequencial da cor, a gente também trabalha com a crença, certo? Que é uma das bases de todas as curas. Então, a tua fé te curou. Então, a base da fé é a cura. Então nós também temos que entrar nisso daí e entender essa situação e essa questão. Maravilha. Agora, professor, e a luz violeta? Porque fala da luz violeta. Então nas orações fala assim, que Deus envia a luz violeta para a pessoa, que ela tem a cura, que Deus envia a luz violeta para aquilo lá. Eu desconheço isso daí. Isso daí, espiritualmente, eu desconheço. E toda vez que eu falo um negócio desse, rapaz, mas pensa na pedrada que eu recebo de todo mundo. Por favor, tenha misericórdia, respeita a minha crença, as minhas formas de pensar. Se você não gosta, faz o seu no seu canal, mostra os benefícios que tem, tudo lindo, maravilhoso no seu canal. Respeite o meu, aqui é minha casa. Certo? É como se fosse uma igreja. Quando você vem e afronta dentro do meu canal, é a mesma coisa que se eu tivesse ido fisicamente dentro de uma igreja de alguém, xingado o pastor ou o padre ou alguém que estivesse lá. Não pode fazer isso. Você não concorda, crie a sua teoria e as pessoas decidem para que igreja que querem entrar, entre aspas, né? Então é nesse sentido que eu pego e falo para vocês. Eu nunca vi, eu perguntei já para o plano espiritual, eles são totalmente isentos. Eles falam assim, nós não utilizamos uma cor somente, nós utilizamos de informação. Nós, quando vamos fazer cirurgia espiritual nas pessoas, nós não mandamos somente um tipo de cor, nós mandamos energia. Energia é diferente de frequência, faixa luminosa é diferente de energia. Mas professor, o Sol tem energia. O Sol tem energia, mas ele anda e propaga dentro das frequências que estão lá. A tomada também tem energia e ela não sai luz da tomada. Alguém já viu sair luz da tomada? Só sai luz se você enfiar uma lâmpada lá na tomada. E ela está cheia de energia. Então são coisas distintas, separadas, que não pode influenciar uma coisa na outra. Então a luz violeta, ela é usada no nosso meio científico para uma das ferramentas, não é exclusiva e não é única, para auxiliar e ajudar numa esterilização, por exemplo, que foi o que eu vi, presenciei. Então elas podem usar para alguma coisa antibactericida, alguma coisa desse gênero. Mas não significa que a eficiência dela é 100%. Tanto é que se fosse 100% não fazia nada para esterilizar os outros equipamentos cirúrgicos. E no caso usa líquidos para lavagem, que faz a toda a limpeza. Depois usa essa luz e depois ainda joga no forno lá para pegar fogo em tudo quanto que é coisa. Ou seja, é uma gama de ferramentas que se utiliza para ter uma melhor eficiência, certo? Agora, dentro da espiritualidade, que é o nosso caso, onde a gente trabalha, que não tem nada com que a ver com medicina e tudo mais, só estou dando uma análise do que é usado, algo como a mesma referência.
Nós, na espiritualidade, não vamos matar capeta, nós não matamos capeta com uma luz violeta. Ah, porque se mata a bactéria, mata o capeta, o satanás. Não, é porque a luz violeta espanta demônio. Também não. Ah, porque nos centros usam, alguns centros, né, eu já vi também, usam aquela luz violeta, que inclusive você chega lá, o branco parece que reluz assim, né? Parece aquelas luzes de discoteca, que reluz, o branco reluz e o resto parece ficar tudo escuro quando tá a luz violeta, neon, né? O pessoal fala, é uma cor violeta. E não tem nada com que a ver, tá? Então também não influencia. Já pensou se influenciasse? Todas as discotecas tem uma luz violeta lá, a luz neon, pá, e a cor da luz neon é violeta. Já pensou? Os capetas não iam nem chegar perto da discoteca. E aí todo mundo ia ficar santinho. Oh, meu Deus do céu, aqui eu posso fazer o pecado que quiser, que não tem problema, que o capeta não entra. Não é assim que acontece e não é o que eu vejo em todos os lugares. Então a gente tem que tomar bem cuidado com essas coisas, com as teorias que vão criando, tá? São teorias. Então, é assim, eu não sou dono da verdade absoluta, nem a pessoa que está fazendo. Se ela está fazendo, ela deve ter um porquê, deve ter um motivo que está fazendo, certo? Então, se Deus permitiu com que ela use isso daí, tem algum motivo. Eu, dentro da universalidade, olhando como com a minha formação de telecomunicações, que mexe com frequências, eu desconheço alguma funcionalidade, tanto espiritual quanto científica até então, dentro disso daqui que eu expliquei para vocês, certo? Até tem algumas coisas, mas não é assim, nossa, que muda tudo. E se fosse, também interferiria numa discoteca, por exemplo, ou algum outro lugar, e não é bem o que acontece. Então, gente, cautela, quem analisa o que é verdade, o que é mentira é cada um, é você que vai pegar a informação, uma pecinha aqui que eu passo, vai pegar a pecinha do outro passa, vai pegar a pecinha de outro passa, cruze informações, procure outros mestres, procure outros médiuns, procure outros pais de santo, procure outras pessoas profissionais, cruzem informação e vocês têm que decidir o que é o certo e o que é errado, porque a verdade está dentro de nós, está dentro de nós, não sou eu que tenho que passar a verdade para você. Quem tem que passar e saber a verdade é cada um de nós. Então você tem que analisar e saber o que é, o que não é para você. O que me compete é responder as perguntas que me pedem dos meus seguidores dentro do meu canal de universalidade. Então nós somos universalistas. As nossas crenças são baseadas em tudo é possível. É possível que a luz violeta possa fazer milagre? É possível. Mas eu jogo sempre a parte racional e a parte de estudo e a ciência, tudo para afrontar essas questões, para que nós não sejamos levados somente na crença, mas nós tenhamos referência científica para que não sejamos encaminhados e levados a seja o que Deus dará e fechar os olhos para uma ciência que prova o que é, né? Então é nesse sentido aí. Gente, jamais a verdade absoluta. Que Deus abençoe somente um prisma, uma faixinha de luz, tá? Namastê.